Espírito Santo venha ao nosso coração para, como mestre interior, nos orientar nesta tarde. Derrama, Senhor, o vosso Espírito para nos conduzir, para nos dar a vossa graça e verdadeiramente saber qual é a vontade vossa sobre a nossa santidade. Sim, Senhor, olhai para cada um de nós e tende misericórdia pela nossa falta de compreensão. Tende misericórdia, Senhor, da nossa limitação. Tende misericórdia, Senhor, porque muitas vezes não sabemos nem pedir nem orar como convém. Por isso, Senhor, conduza-nos para que verdadeiramente vos glorifiquemos, não somente com os nossos lábios, mas com a nossa vida. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornarei filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que foi me pedido a gente ter o conceito de perfeição e santidade na vida religiosa. E nada melhor que começar com este texto que nós já vamos entrar nele. Todos nós que saímos de casa para seguir o Senhor, é a Ele, o próprio Jesus, que queremos seguir. Ninguém saiu de casa para ir para o inferno. Ninguém saiu de casa para perder a alma. Ninguém saiu de casa para se perder, mas para ser santo. E isso daí é desejo. Esse sede deveis ser perfeitos. Então é uma ordem do Senhor. E nós, na nossa docilidade frágil, cheia de pecado, mas nós, quando saímos de casa, esse é o desejo que nos impeliu. Nós queremos, em primeiro lugar, nos consagrar a Deus, não é assim? E esse consagrar é verdadeiramente se unir a Deus, com o santo. Então, se unir a esse Deus que é santo. Esse é o nosso desejo. Então, a essência da vida religiosa é buscar esse primado do absoluto, é buscar a Deus e se unir a Ele. Esse é o desejo central. Os outros, evangelizar, levar os povos a Deus, fazer com que as pessoas tenham aquilo que precisam, usar de caridade, tudo vai em torno desse desejo central de nos consagrar a Deus. Tanto que, quando o decreto da renovação da vida religiosa
conveniente renovação da vida religiosa do Concílio Vaticano II, chama Perfecta Caritate. E começa assim: o Sagrado Concílio já mostrou na Constituição, que começa pelas palavras da Lumen Gentium, que a consecução da caridade perfeita por meio dos conselhos evangélicos tem sua origem na doutrina e nos exemplos do Divino Mestre e brilha como sinal luminoso do reino dos céus. Então essa caridade perfeita já é o sinal de que, como a igreja imagina que nós devemos ser santos. Primeiro, então, 2 mundos nós temos que ter na nossa frente. Os santos se tornaram santos mesmo. Então, Santa Teresinha, São João Paulo II, São Pio de Petrolcina, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, e aí essa legião de santos e santas que a igreja tem. Então, conforme a gente for conversando aqui, falando, pensar quais são as características comuns a todos os santos. Quais são? Porque nós temos o outro lado, que até o Papa Francisco ontem vai falar que muitas vezes a igreja é agredida por hipócritas que querem muitas vezes machucar a igreja com as suas próprias palavras. Então na igreja já teve tragédias e mais tragédias. No tempo de Teresa mesmo, eram os alumbrados, né? Quer dizer, pessoas que achavam que podiam ser santos, muitas vezes pela própria força, ou achar que a graça, era mágica. Então, mágica não, né? Santidade é um processo da nossa união, da nossa vontade com Deus. E aí se manifesta em obras de graça, obras de caridade perfeita, tá? Então, na igreja, infelizmente hoje, com escândalos terríveis que acontecem, né? É pedofilia, é outras coisas mais, é dinheiro, é essas coisas todas que todo mundo acompanha pelo noticiário, mas muitas vezes vinha com uma imagem de uma santidade. E no caso de um fundador aí de uma ordem muito famosa aí, o que escandalizava os seminaristas, que ele explorava sexualmente e para uso de droga, é que esses seminaristas com 12, 13 anos ia depois esse padre celebrar a Santa Missa. Isso criou dentro um choque violento, né? Mas a capa de santidade, não. Então, como que Jesus fala o critério? Pelos frutos se conhece a árvore. Então, nós aqui vamos traçar o que é santidade, em primeiro lugar, na Sagrada Escritura. Segundo lugar, falar um pouco de Teresa. E terceiro, os documentos sobre a vida religiosa, para que tenhamos o conceito, não meu, não de vocês, mas o conceito, o que é para Deus que nos revelou e para a igreja ser santo. Deu para entender, gente? Então a gente vai fazer um itinerário para que a gente possa realmente ter o conceito que Deus quer que tenhamos de ser santo. E aí caminhar para o ponto certo. Tá bem? Tá? Então primeiro esta leitura. Erro primeiro que a gente faz. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. É a palavra que está dita aqui. Porém, não se assuste que a língua grega não morde, tá bom? Exeste humis. Portanto. O que é portanto, inclusive na nossa língua portuguesa? Para que serve? Para que serve portanto? A gente põe portanto aonde? Tem gente que vai fazer monografia, põe portanto para tudo quanto é lado, faz redação, acha bonito, né? Portanto, que todavia, né? Todavia. Quando a gente coloca portanto numa frase, o que a gente está fazendo? Oi? Fala. Conclusão.
nós estamos concluindo algo. Tá bem? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, é uma conclusão desse evangelho que proclamamos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. No caso, Jesus, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, que faz brilhar o sol sobre maus e bons. Então, a nossa aparência com Deus vai ser na medida em que amamos a todos. E aí sim sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, a perfeição em Deus é amar. É amar. Mas se cumprimenta só aquele que você gosta, se você faz o bem só aquele que você gosta, se você reza só por aqueles que você gosta, se você faz o bem só aqueles que você gosta, isso não é caminho de santidade. Caminho de santidade é a gente rezar inclusive por aqueles que nos odeiam. E aí fazer aquelas listas enormes daquelas pessoas que a gente tem problema e que a gente tem que rezar por elas. O maior exemplo é São João da Cruz, né, gente? Quer dizer, uma pessoa que sofreu o que sofreu, e por irmãos, 7 meses num calabouço, trancado, e a hora que sai, volta e fala: eu quero conviver na casa com aqueles que mais me odiaram. É esse exemplo que obviamente nós nos tornamos muito pequenininhos perante ele. Mas São João da Cruz cumpriu isso aqui. Como o Pai Celeste faz o sol sobre bons e maus, as nossas boas obras vai sobre bons e maus também. Também. Então, vamos catalogando aqui na nossa mente. Primeiro item aqui. O que Jesus quer dizer com sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito? É esse amor verdadeiro. Esse amor que não faz acepção de pessoas. Esse amor a todos. Então, primeira conexão com relação ao que é ser perfeito. A ser santo. Amar. Amar. Verdadeiramente fazer o bem. Concordam? Tudo bem? Tá? De onde vem isso? Isso se refere muitas vezes àquilo que está em Levítico 19:2. Então, aquelas que tiverem Bíblia aí, pode pegar. Capítulo 19 do livro de Levítico. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Mas olha como continua o texto bíblico. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei Deus de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. A santidade de Deus comporta, em primeiro lugar, adorá-lo, quer dizer, colocá-lo como centro, como a fonte da nossa vida. Ídolo, é muito fácil hoje a gente não ter ídolo de pedra, mas a gente pode ter ídolos. A nossa imagem, como vai dizer Santa Teresa, o apego à nossa própria honra, os nossos bens, as nossas coisinhas, e aí a gente vai transformando isso em ídolo. Então, primeira fonte que é a vida da santidade na vida religiosa é ter a Deus como único Deus. E não ter mais ninguém como Deus. Ninguém é Deus, só Deus é Deus. E o superior, a superiora, as pessoas que Deus coloca na nossa frente, o Papa, tá?
Às vezes o Papa vem no Brasil, vai não sei aonde, tem pessoas que só faltam voar em cima dele. E ele, inclusive, há uns anos atrás, teve que recriminar, porque ele foi cumprimentar uma pessoa, tinha uma pessoa deficiente na frente dele, a pessoa atrás está puxando ele caindo em cima da pessoa deficiente. E ele grita: não seja egoísta. Então, nós não devemos idolatrar o Papa, nem bispo, nem o superior, nem ninguém. Isso quer dizer que a gente não vai obedecer? Não. A gente vai ouvir a voz de Deus na voz deles. Mas eles não são Deus. O Papa é pecador, os bispos também são, eu também, vocês também, todo mundo peca. Tá? Então nós somos chamados a ouvir a voz de Deus na voz deles. E aqui fala de pai e mãe. Então, ser santo como vosso Pai Celeste é santo, ser perfeitos, é verdadeiramente também amar. É verdadeiramente procurá-lo de todo o coração e tê-lo como centro da nossa vida. Por quê? Primeira coisa a gente falar de amar, não é? Às vezes as pessoas chamam de amor aquilo que não é. A gente fala muito do amor das novelas, então tem conceitos de amor os piores possíveis, não é? É Deus quem vai purificando o nosso modo de amar e colocando ele no seu devido lugar, para que a gente ame as pessoas por amor a Deus. Isto é caridade, porque senão a gente pode também idolatrar pessoas, a gente pode também falar que ama, mas no fim, como vai dizer Santo Agostinho, o que a gente quer da ovelha é a gordura e a lã. E Santo Agostinho vai falar o quê? A gordura é o dinheiro das ovelhas. E a lã é o aplauso, o elogio. Quando a gente coloca Deus como centro da nossa vida, aí sim nós vamos amar as pessoas no total desprendimento. Aí sim nós vamos amar as pessoas por amor a Deus. E não para ter adepto. E não para ter pessoas que nos colocam, seja lá onde for. Tá bem? Nesse contexto do Evangelho, porque esse sede perfeitos reflete exatamente essa palavra de Levítico 19, Mateus aí ele fala, o contexto aí é os inimigos da própria igreja, da própria comunidade de Mateus, né? E essa perfeição, como está na Tebe, dos discípulos deve corresponder à de Deus, cuja generosidade se estende a bons e maus. Então vamos ver o texto paralelo em Lucas, para a gente poder entender. Vamos pegar aí Lucas, capítulo 6, versículo 35. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Então o paralelo aqui de Lucas deixa claro o que é ser perfeito, deixa claro o que é ser santo. É realmente amar como o Senhor ama. E se a gente lembrar, vamos pegar lá João 13, versículo 34. (34 e 35).
Dou-vos, todo mundo conhece esse texto, mas é bom a gente situar aqui. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nós muitas vezes paramos aqui. Mas o que é o mais importante nesse versículo? O que é o mais importante nesse versículo? Porque amar uns aos outros está no Antigo Testamento. Nós acabamos de pegar um texto que já fala isso. Mas qual é o diferencial que esse texto aqui de João 3,34 nos traz? Qual é a diferença? Esse como, gente. Katos. Esse como aqui. Como Jesus amou. Como que é o amor de Jesus? O que Jesus deu em matéria de amor para nós? Então, deu a vida, vida plena, vida em plenitude, como João 10:10. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a remissão dos pecados. Ele se doou para isso e morreu na cruz para isso. Então, o amor de Jesus é um amor de entrega total, para que o outro tenha vida. Então nós somos chamados a ter esse amor de Jesus. Esse como aqui, ele é o diferencial total que o Evangelho nos dá. Tá? Mas o texto continua, versículo 35. Nisto reconhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que Jesus está falando aqui? Que o amor, ele se torna, como é o nosso hábito, é o nosso distintivo, é a nossa identidade. Ontem a primeira leitura foi 1 Coríntios 13. Vamos lá na 1 Coríntios 13. Não vamos ler inteiro, a gente podia fazer simplesmente um retiro inteiro só em cima do capítulo 13, como o Papa Francisco fez na encíclica dele. Ele pega isso daqui e transforma num capítulo inteiro. Tá? E aqui é sobre a caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como um bronze que soa, um símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento dos mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Olha a última palavra desse versículo. Eu posso ter todos os dons do mundo, toda a ciência. Eu nada sou. Tradução. Vamos inverter esse versículo? Se nós não agimos com caridade, a gente vai perdendo o que na vida? Olha o versículo. A nossa identidade. Se eu não pratico a caridade, se eu não vivo a caridade, eu vou perdendo o meu ser. Eu vou perdendo aquilo que eu sou. E aí, eu vou para o lugar daqueles que não são, que é o próprio inferno. Então, nós, na vida religiosa, nós queremos ser santos. Esse é o prisma da santidade que a Sagrada Escritura nos dá. Tudo bem? Mas vamos para outras passagens aqui para ficar isso mais claro ainda. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Saber que o capítulo 8 da carta aos Romanos é o centro da carta aos Romanos,
E é o capítulo sobre a teologia do Espírito Santo que São Paulo nos dá na carta aos Romanos. E no versículo 28, ele diz, Deus, aqui está concorre numa tradução, tá? Mas a melhor é da Jerusalém. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio, porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. Primeiro, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo vai convergir para o bem daqueles que se entregam a Deus. Às vezes nós não conseguimos fazer essa leitura, então a gente precisa rezar muito para que seja feita. Mas predestinou. O que é uma coisa predestinada? Todos nós somos predestinados. E aqui está aqui. Os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho. Então, nós nascemos para uma coisa, para ser igual à imagem do Filho de Deus. Porque fomos criados a essa imagem, conforme está em Gênesis 1:26. Tá? Deus criou homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. O pecado acabou maculando essa imagem. Jesus, pelo seu processo de morte e ressurreição, restaura. Então, todos nós que estamos aqui, que somos chamados à vida religiosa, nós assumimos o quê? Eu quero ser trabalhado para assumir essa predestinação a que eu fui chamado, a ser imagem dele, certo? Mas o texto continua. Ele predestinou a cada um de nós e ele nos chamou à vida, chamou à vocação. Esses que chamou também justificou. O que vocês entendem por essa palavra justificou? Vamos lá. O que é justificou? Deus nos predestinou a ser imagem igual à imagem do seu Filho. Ele também nos chamou e também nos justificou. O que é isso? Vamos lá. Vocês estão dando catequese aí. A criança levanta a mão e pergunta: o que é justificou? Vocês respondem o quê? Nada. Oi? Não, aqui não. Oi? Justificar. Jesus, ele não é nós que nos justificamos, hein? É ele que nos justifica. O que é isso? Também, mas tem uma consequência maior que isso. Então, esse foi o instrumento pelo qual ele nos justificou. Mas ele nos justificou como foi dito pela cruz. Mas o que é justificar, gente? Então, mas ele faz isso pela justificação. O que é justificar? Olha a palavra, gente, justificar. Oi? Ele nos torna justos. Pode parecer, mas muitas vezes a gente distorce essa palavra. Primeiro, não é você que se torna justo, hein? Isso é importante. Na igreja, século IV, teve uma heresia combatida, quarto e quinto, por Santo Agostinho, chamada pelagianismo. E Pelágio falava o quê? Não, a graça vem, mas só como auxílio, mas o homem já pode crescer assim mesmo. Não,
João 15. Sem mim e sem mim justificado nada. Só Deus pode nos tornar justos. Mais um ingrediente no nosso processo de santificação aí. Ninguém se torna justo por si mesmo. É por graça de Deus. É a graça de Deus que nos justifica. É a graça de Deus que nos torna justos. Como está na regra de São Bento, se todo bem que há em nós, devemos acreditar a Deus. Todo mal que está em nós, nós devemos acreditar a nós mesmos. Tudo que é de ruim vem de nós. Tudo que é de bom vem de Deus, pela sua graça. E esses que justificou, um dia vai glorificar. Aquele que é justificado aqui, vai para a glória de Deus. Vai ser santo lá. Deu para entender? Tá? Aí pertinho, voltando um pouco. Romanos 6, versículo 19, até o 22. Prega uma linguagem humana. Em consideração da vossa fragilidade, como outrora entregais vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Olha o que é dito aqui. O raciocínio da Sagrada Escritura tem que entrar em nós, gente, senão a gente não vai compreender. O que está dito aqui? Nós todos somos pecadores, tá bom? Todos somos. Assim, entregai agora, hoje, vossos membros, o nosso corpo, a serviço da justiça. Que justiça é essa? De Deus. Para a vossa santificação, tá? Quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes então daquelas coisas que agora vos envergonhais? Pois seu desfecho é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, e nós saímos de casa para isso, tá? Tendes vosso fruto para a santificação, e como desfecho a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora libertos do pecado, tendes vosso fruto para a santificação, tendes por fruto a própria santidade. Então essa santidade é graça de Deus, e o termo dela, o desfecho dela é o que? A vida eterna. É a vida eterna, tá? Tem como escrever aqui? Tem? Tem como? Tem bicel alguma coisa ou não? Se tiver, se não tiver, amém. Um texto tradicional, vamos pegar Mateus 19, 21. Um texto tradicional para falar de santidade na vida religiosa e os conselhos evangélicos é Mateus 19, 21, do homem rico que cumpria toda a lei. E Jesus fala o quê? Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que é o mais importante aqui?
nesse trecho, nesse versículo. Se queres ser perfeito. O que é essa perfeição? Vamos, gente. Oi? Então, não, mas aqui vai, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens. Dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Qual é o caminho aqui para ser santo? Oi? O desapego, mas todo desapego, ele tem que ter uma consequência. E qual é aqui, nesse texto, a consequência? Oi? Não. No texto, gente. O seguimento de Jesus. Cuidado, tá? Para não fazer mortificação por mortificação. Teresa já alertava com relação a certas irmãs que se gabavam de ficar tempos em jejum, só para os outros verem, ai, como ela é santa. O nosso desapego só tem uma finalidade: o seguimento de Jesus. Tá bem? Então, vamos anotando aqui essa santidade. Do que nós falamos aqui? Quais as características da santidade em Deus? Vamos lá. Concluindo essa parte aqui que nós vimos. Quais os conceitos que vocês têm, que nós tomamos da Sagrada Escritura? Vamos lá. Oi? Não é só a palavra. Primeiro lugar, Mateus 5. Santo é o quê? Fala, irmão. Então, é a caridade perfeita. Tá? Que mais? Qual é o outro conceito aí que nos ajuda a entender a santidade na Sagrada Escritura? Que nós falamos. Vocês anotaram alguma coisa? Não anotaram nada, né? Oi? Então, Deus sempre. E aqui a gente pode unir com aquilo que a gente acabou de ler. Seguimento de Jesus no desapego. O que mais que a gente viu? Assumir essa predestinação já você. Sim. Assumir a nossa predestinação. Eu não vou colocar a santidade porque já se supõe, tá bom? Só para a gente. Qual uma outra coisa importante que nós vimos aí? Que é a palavra que foi dita aqui. Qual é? O justificar. Então, o que é justificar mesmo? É Deus que nos torna justos. Tá bom? Isso tudo é para quê? Para ao sair daqui nessa tarde, nós termos uma imagem clara do que é santidade para Deus que nos revela na Sagrada Escritura. Correto? Tá? Mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar aqui? Faltou mais uma coisinha aqui. O termo é a vida eterna. Por isso que todo mundo que está no céu é santo. Se nossa avó está no céu, ela é santa. Se nossa bisavó está no céu, ela é santa. Se o nosso tataravô estiver no céu, ele é santo. Quem está na plenitude em Deus é santo. Tá?
Agora, vamos só pegar alguns textos de Teresa aqui, depois aí vocês leem. Moradas no castelo interior, morada na sexta morada, capítulo 8, versículo 10, Santa Teresa diz assim: e não se pense que, por receber semelhantes graças, obviamente aqui é arrobo e companhia, uma irmã seja melhor do que as outras. O Senhor leva a cada um segundo a sua conveniência. Então cada um tem a sua estrada mística aqui. Não há nisso motivo para aprovar nem para condenar, né? Pelo contrário, devem-se olhar as virtudes e ter por mais santa aquela que sirva a nosso Senhor com mais mortificação, humildade e pureza de consciência. Qual é a chave daqui? Qual é a chave? A humildade, que depois o Catecismo da Igreja Católica vai falar que é a chave para a verdadeira oração. Tá? O que é humildade? Andar em verdade. Então, humildade, verdade. Mas tem uma outra palavra aqui que é importante, que depois a gente vai voltar nela. Virtude. Tá? Porque senão a gente fica com uma santidade teórica. Santidade é a prática das virtudes. Mas depois a gente vai aí deixar isso bem claro. Um texto que eu gosto muito, que é Fundações, no capítulo 5, versículo 16. 15 e 16, né? Versículo 15 e 16. A pessoa, essa vocês conhecem, mas só para a gente ter mais um ingrediente aqui. A pessoa que sempre está em isolamento, por mais santa que possa considerar-se, não sabe se é paciente ou humilde, nem mesmo, nem meios de sabê-lo, porque não está na convivência. Como saber se um homem é valente se nunca o virmos em batalha? Eis porque é muito benéfico padecer muitas coisas para ver a nossa baixeza. Humildade de novo. É a vida em comunidade que vai revelando quem a gente é, né? E considero maior graça, essa frase famosíssima, né? De Deus, um dia de humilde autoconhecimento, mesmo à custa de muitos sofrimentos e aflições, do que muitos dias de oração. Então, a vida em comunidade, ela se torna instrumento para a gente saber se é santo ou não, tá? Então, mais uma vez, por mais santa que pode considerar-se, como que a gente sabe que a pessoa é santa? Na convivência da vida em comunidade. É ali que nós somos moldados por Deus nessa santidade. Ficou claro? Tá? Fundações, capítulo 5, versículo 15 e 16. Também nas Fundações, no capítulo 4, versículo 8. São tantas graças que o Senhor concede nessas casas, que se há uma ou duas que o Senhor leve agora pela meditação, há outras que alcançaram o tamanho progresso que chegam a ter arroubos, há outras que o Senhor favorece de modo distinto, permitindo-lhes ter revelações e visões que mostram claramente ser de Deus. Em nenhuma casa existente deixa de haver 2 ou 3 dessas irmãs. Reconheço que não reside nisso a santidade. Então, mesmo nós que viemos de grupo de oração, a gente sabe muito bem como funciona. Então, tem gente que tem visualização de tudo, ouve Deus, fala com Deus. Como que a gente sabe? Tá bom? Não, Teresa fala claramente, não reside nisso a santidade. Isso quer dizer que a gente vai desistir o dom de Deus? Não, gente. Mas esse não é o termômetro da santidade.
Tá bom? Não é. Então a pessoa pode bater no teto, voltar, fazer o que for. Não é esse o termômetro para a gente saber se é santo. Tá? Reconheço que não reside nisso a santidade. Nem tenho a intenção apenas de louvá-las. Pretendo antes fazer entender que as advertências que faço não são fora de propósito. Então, vamos aceitar que muitas vezes, isso daí não no caso de vocês, mas no caso de formação presbiteral, reitores olhavam o menino lá, nossa, ele rezava, ele é santo. E aí daqui a pouco estoura lá um problemão, e ele fala isso, né? Mas não basta rezar. Então a pessoa pode trajar uma capa de santidade falsa, mas a vida desvirtua, tá? Desvirtua. Então isso é muito perigoso. No caminho de perfeição, no capítulo 16, versículo 12. Deus nos livre, irmãs, quando fizermos uma coisa imperfeita, de dizer, não somos anjos, não somos santas. Percebei que apenas de o sermos, muito bem nos traz pensar, que nos esforçamos poderemos sê-lo, desde que Deus nos dê a mão. O que é desde que Deus nos dê a mão? É a graça de Deus. Então, Teresa deixa claro, não é para falar, eu nunca vou ser santo, porque isso daí é um absurdo. Nós somos, de novo a palavra, predestinados. Então não vem com essa falsa humildade, não. Nós nascemos para uma coisa, para ser santo, para nos unirmos a Deus. Porém, não é pela própria força, é que Deus nos dê a mão. Tradução é pela força dele, tá? É a graça de Deus que nos torna santos, tá? E não tenha medo que ele vos falte, que ele nos falte, se nós não lhe faltamos. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais ele vai me santificar, tá? No capítulo 42, versículo 7. Assim, irmãs, tanto quando puderdes, sem ofensa a Deus, procurai ser afáveis e agir de tal maneira com as pessoas com quem tratardes, que elas apreciem a vossa conversa, desejem o vosso modo de viver e tratar, e não se atemorizem, nem se amedrontem de praticar a virtude. Mais uma vez, santidade é prática de virtude, tá? Isso é muito importante para que as religiosas, quanto mais santas, tanto mais afáveis nas conversas com as irmãs. E mesmo que vos sintais contristadas, quando os assuntos de suas conversas não forem aqueles que vós mais desejaríeis, a gente tem que aturar cada coisa, né? Então, Teresa está falando, São Gregório Magno também na sua carta vai falar isso, a gente aguenta cada coisa na vida, não é? Nunca vos esquiveis, se quereis ser úteis e amadas. Com efeito, isto é o que devemos procurar com ardor: ser afáveis, agradar, contentar as pessoas com quem lidamos, em especial as nossas irmãs. Então, uma coisa aqui que é essa afabilidade. Um evangelho claro é exatamente, esse na missa ontem, é o evangelho de ontem. Tá? A pecadora que entra na casa de um fariseu sisudo, certo? E esse fariseu acolhendo Jesus, essa pecadora joga-se, lavar com lágrimas o cabelo, por isso vocês usam, não sei se vocês sabem, vocês usam véu por causa disso. Não é só porque 1 Coríntios 11 quer cobrir a moda, não. Quer dizer que o cabelo para a mulher é a sensualidade. Sabe o que vocês estão falando com o véu de vocês? Que a sensualidade de vocês é de quem? Dele. O marido de vocês é ele.
o exemplo dessa pecadora de ontem. Ela colocar os cabelos aos pés de Jesus e beijar esses pés, ela coloca toda a afabilidade possível aos pés dele. Tá? Quando Santa Teresa fala, eu gostaria que as minhas filhas fossem como homens viris, ela não queria dizer que queria que fosse troncudo e nem perder a feminilidade. O que ela queria é, de novo, gente, sabe o que quer dizer essa palavrinha, essa partícula aqui de virtudes? Sabe o que é vir em latim? Homem. Sabe o que quer dizer virtude? É a mesma raiz da palavra violência, é força. Então o que é prática de virtude? É realmente você colocar a tua alma para fazer o bem. Essa é a imagem. Então quando a gente usa afabilidade e santidade, a gente vai lembrar de Lucas 7. Tá bom? Tá? E agora vamos para os documentos da igreja, tá? Então tudo isso daqui a gente quer um quadro para ter verdadeiramente com a imagem de santidade. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2017, vai dizer assim: a graça do Espírito Santo confere-nos a justiça de Deus, unindo-nos pela fé e pelo batismo, a paixão e ressurreição de Cristo. O Espírito Santo faz-nos participar da sua vida. No 2015, o caminho dessa perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual, tá? Então, renúncia e combate espiritual. Tá? Mas, gente, de novo, essa renúncia e combate espiritual é para se abrir à graça de Deus. Então, como diz o progresso espiritual, implica ascese e mortificação, que conduz gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Mas vamos voltar no número 2017. A graça do Espírito Santo confere-nos a justiça de Deus. Então, quando a gente fala, a gente colocou aqui o justificar. Onde está aqui? O termo é a vida eterna que se torna justo. Aqui, pela graça do Espírito Santo. Ninguém se torna justo sozinho. Eu estou batendo nessa tecla, gente, porque infelizmente hoje tem muita linha na igreja em que apresenta uma santidade de uma perfeição que não vem da graça de Deus, mas vem do orgulho da pessoa. Isso não faz bem. Isso daí é morte. Quer um exemplo? A lei salva. Isso para cristão não existe. São Paulo em Romanos vai falar, a lei é santa, mas quem salva é a graça. Você não consegue cumprir a lei sozinho. Deu para entender? Tá? Unindo-nos pela fé e pelo batismo, tá? Então essa graça vem pela fé e pelo batismo, a ressurreição, o Espírito Santo faz-nos participar da sua vida. Então, santidade é participar da vida da Trindade. Tá? É para isso que nós nascemos. E a gente já começa a viver isso a partir da nossa vida sacramental, tá?
Vou falar agora no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, no capítulo 11, sobre os sacramentos, vai dizer assim: munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição e estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. O leigo tem a santidade dele no mundo, nós na vida religiosa no nosso caminho, os bispos, os padres no caminho deles, e cada um tem a sua estrada de santidade, tá? E essa vocação à santidade, que é o capítulo 5º da Lumen Gentium, tá? E na Perfecta Caritatis, no capítulo 5, vai dizer assim: os membros de todo e qualquer instituto, lembrem-se, sobretudo, que respondem à vocação divina pela profissão dos conselhos evangélicos, não só para morrerem ao pecado, mas também para, renunciando ao mundo, viver exclusivamente para Deus. É o que está aqui, tá? Puseram toda a vida ao seu serviço, o que constitui uma consagração especial, que se radica intimamente na consagração do batismo e a exprime mais perfeitamente. Então, vocês já ouviram isso milhões de vezes, só repetindo: vida religiosa é levar à perfeição da graça batismal. Só isso. A gente pode falar só isso. Então, nós, pela vida religiosa, nós queremos realmente levar a graça batismal à sua perfeição. A sua perfeição. Tá? Então, no capítulo 5º, vai dizer assim: a nossa fé crê que a igreja, cujo mistério o Sagrado Concílio expõe, é indefectivelmente santa. Então, a igreja é santa. Todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer por ela sejam pastoreados, são chamados à santidade. Então, santidade não é um privilégio da vida religiosa. Então, se não é, por que eu estou fazendo aqui? Aí é ter a consciência de que Deus te chamou para viver esse caminho de santidade. Tá? E espero que você veja isso, é um prisma da vocação sua. É este o lugar que Deus me chamou para ser santo, para ser santa. Tá? Não é o mais fácil nem mais difícil. A vida matrimonial, por exemplo, não é mais fácil ser santo na vida matrimonial. É só diferente. Então, cremos que o lugar em que a gente está é o lugar que Deus nos chamou à santidade. Tá bem? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Como lidar com vocação, sabe? Fica uma coisa meio, né? Mas um sai, outro não sai, o que é isso, o que não é? Se nós cremos que nós somos votos perpétuos, a consagração foi feita para quem? Para o bispo? Nem para a superiora, foi feita para Deus. Tá? Nós cremos que esse é o nosso lugar. E sendo esse o nosso lugar, é esse o lugar que Deus quer que a gente seja santo, que a gente seja santa. Tá bem? Deve levar ao mundo um admirável testemunho e exemplo desta santidade. Então é uma escola do serviço do Senhor, como vai dizer a regra de São Bento, né? Então aqui é uma escola do serviço do Senhor. É uma escola para a gente aprender a servir a Deus, em primeiro lugar. Jesus, mestre e modelo divino de toda a perfeição, pregou a santidade de vida, de que Ele é o autor e consumador, a todos e cada um dos seus discípulos, de qualquer condição, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito.
A todos enviou o Espírito Santo, que movem interiormente a amarem a Deus com todo o coração e amarem-se uns aos outros, não por merecimento próprio, mas pela vontade e a graça de Deus. São feitos pelo batismo da fé, verdadeiramente filhos e participantes da natureza divina. E por conseguinte, realmente santos. Participar da vida da Trindade, como está dito aqui, e por conseguinte, verdadeiramente santos. Quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais eu me torno santo. Aqui eu quero abrir um parênteses. Uma das características que nós falamos é o seguimento de Jesus, correto? Jesus Deus e homem, tá? Todos os nossos problemas espirituais, todos os nossos problemas na busca da santidade, todas as soluções que temos está nesse Jesus. Jesus não é 50% Deus, 50% homem, como vocês sabem pelo Catecismo da Igreja Católica, desde o Concílio de Calcedônia, 451. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Portanto, esse Jesus que acolheu a pecadora ontem, é Deus acolhendo essa pecadora, sim ou não? Então, o modo como Jesus age, é o modo como Deus age. O evangelho de hoje, São Mateus, Jesus que está na mesa e acolhe pecadores. Eu dou sempre esse exemplo à mesa de Mateus, né? Vocês imaginaram o que estava de assunto ali naquela mesa? Os assuntos ali acho que não seriam muito, né? Mas Jesus acolhe, não para ser como ele, mas para torná-los próximos a ele. Então, como que Deus é? É como Jesus é. A gente ora para Jesus para saber como Deus é, correto? Aí vem o problema. Quando você dá peso maior para Deus e menos para o homem, é as tendências, como vai dizer Teresa, não somos anjos, né? É as tendências angelizantes. É aquele tipo de santidade que despreza o mundo, não o mundo, mas o mundo cosmos, despreza as pessoas, quer sair do mundo, quer fugir dos relacionamentos, quer fugir do ser humano. Tudo que é humano é imprestável, tudo que é humano é mal, tudo que é humano não presta, porque eu fui chamado a ser santo. É uma santidade do quê? Eu anulo a minha vida humana. Está a caminho de ficar louco. Tá bem? E não bate com isso aqui. O outro lado. Ai, Jesus é tão humano. Ele é tão humano que não é mais nem Deus, não trouxe nada diferente. Aí, como vai dizer o Papa Francisco, a nossa igreja se torna uma ONG caritativa. Então minha vida é trabalhar, minha vida é agir, minha vida é transformar o mundo, é tudo trabalhar, viver, e fala, tudo é humano, e o divino da história no que está. Quer um prisma de santidade? O equilíbrio da visão de Jesus Cristo, Deus e homem. Tá? Então há movimentos na igreja tradicionalistas, há movimentos na igreja desumanizantes, há movimentos na igreja extremista, para essa eleição desse ano, há movimentos da igreja também, que só valoriza o humano, que só valoriza o reino aqui, que só valoriza... Os dois estão errados, tudo que é extremo não presta. Nós somos chamados a ter uma visão correta de Jesus, Deus e homem. Por isso que Teresa vai dizer o quê?
O caminho para a verdadeira oração é a sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você tem claro diante de você a humanidade sacratíssima dele, o sacratíssimo é divino, aí você está no caminho de uma verdadeira santidade. Aí você está no caminho de um verdadeiro equilíbrio. E não numa coisa desequilibrante. Ficou claro? Tá? Santidade nos diversos estados, nos vários gêneros e ocupações da vida, é sempre a mesma santidade que é cultivada por aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus e obedientes à voz do Pai, adorando em espírito e verdade a Deus, seguem a Cristo, pobre, humilde, levando a sua cruz, a fim de merecerem serem participantes da sua glória. Cada um, segundo os próprios dons e funções, deve progredir sem desfalecimento pelo caminho da fé viva, que estimula a esperança e atua pela caridade. Em primeiro lugar, um caminho de santidade. Todos são chamados a ser santos. Um caminho. Os pastores do rebanho, assemelhando o sumo sacerdote eterno, pastor e bispo das nossas almas. É um caminho. Os presbíteros, assemelhantes à ordem dos bispos, já que participam das suas funções por graça de Cristo, eterno e único mediador, cresçam no amor a Deus e do próximo com o exercício do seu dever cotidiano. É outro caminho para a santidade. Na missão da graça do sumo sacerdote participam também os diáconos, os outros ministros. Os esposos e pais cristãos, outro caminho de santidade. Deve, seguindo o caminho particular, amparar-se mutuamente na graça com amor fiel, durante a vida inteira. Todos quantos vêm oprimidos pela pobreza, pela fraqueza, pela doença ou tribulações várias, e os que sofrem perseguição por amor à justiça, saibam que estão unidos de modo especial a Cristo. Também é caminho de santidade. Todos os fiéis se santificarão cada dia nas condições, tarefas e circunstâncias próprias da vida. Então, cada um no seu estado, na sua função, nos seus trabalhos, é chamado aí a ser santo, tá? Deus é caridade e quem permanece na caridade permanece em Deus. Ora, Deus difundiu a sua caridade nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Para essa caridade, como boa semente, cresça e frutifique na alma. Cada fiel deve ouvir de bom grado a palavra de Deus e cumprir com a ajuda da graça a sua vontade. Participar frequentemente dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia e as funções sacrais, dando-se continuamente à oração, à abnegação de si mesmo, ao serviço efetivo. Então, Jesus nos santifica pela triamúnera. Vocês já ouviram falar disso? Jesus é sacerdote, profeta e rei, certo? Então somos santificados por esse caminho de Jesus, ou ele que é o próprio caminho. Primeiro pela palavra que cai no nosso coração. Essa palavra que ouvimos, ela vai moldando o nosso coração. E vai nos ensinando o que é o bem e como evitar o mal. Só que pela própria força a gente não consegue. Então vem o segundo, que é o sacerdócio dele, a liturgia, que nos dá a graça para praticarmos, certo? Mas não adianta ficar com a graça só para nós. Graça não é, que bom, estou feliz. Não. A graça nos dá a força, o favor, para quê? Fazer obras de justiça. Aí, rei, exercitar na vida obras de amor. Esse é o caminho da santidade. E nós, como religiosos, é isso que a gente vive todo dia. Olha o que é o teu dia. É a palavra que você reza o tempo todo na liturgia das horas. É a Eucaristia que vem santificar o teu coração para fazer obras de justiça. Obras de justiça não é só a obra apostólica, viu? É toda e qualquer obra. É o arrumar a cozinha, é o limpar a casa, é o conviver com as irmãs, é tudo. Se torna aí uma obra de Deus. Ou como a gente diz, como salvista, um louvor de Deus. Tá? Os religiosos. Aí para terminar.
pelos votos totalmente ao serviço de Deus, sumamente amado, de maneira que por um título novo e especial fica destinado ao serviço do Senhor. Então nós somos destinados a esse serviço de Deus. Já pelo batismo morrer ao pecado, nós já fomos batizados. E lá nós já fomos consagrados a Deus. Mas, para poder recolher frutos mais abundantes da graça batismal, pretende-se libertar-se pela profissão dos conselhos evangélicos dos impedimentos que poderiam afastar do fervor da caridade e da perfeição do culto divino. É consagrado mais intimamente ao serviço do Senhor, tá? Portanto, o estado constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença à hierarquia da igreja, está contudo inabalavelmente ligado à sua vida de santidade. O documento conclui assim: cada um dos que foram chamados à profissão dos conselhos evangélicos, cada um. O que é os conselhos evangélicos? É o caminho para perfeccionar a graça batismal. Cuide com empenho de perseverar na vocação que o Senhor o chamou e de nela se aperfeiçoar para a maior santidade da igreja e maior glória da una indivisa Trindade, a qual em Cristo e por Cristo é fonte e origem de toda a santidade. Então, por que nós saímos de casa? Qual é o itinerário da nossa santidade? É estar mais intimamente unido ao Senhor. Aqui nós somos mais livres para servir a Deus. Amém? Amém.